Olá, pessoal! Hoje iniciamos a nossa aula com a introdução à volumetria. Então, até então, nós estávamos trabalhando com a parte bem teórica, de questão de apresentação de resultados, questão de determinação, de analitos, né? Para que serve, quais métodos nós devemos usar, então essa parte mais teórica. Agora, nós já damos mais um passo adiante, né, falando sobre a parte mais experimental, a parte mais prática, né. Então, lembra que nós comentamos, né, de acordo com o processo analítico, que nós temos uma etapa do processo analítico é o quê? A escolha do método, né, de análise. Então, o método deve ser adequado à amostra que eu tenho, às condições que eu tenho, para que eu tenha uma análise que tenha resultados confiáveis, né? Então, lembra que nós também comentamos que os métodos, eles se dividem, os métodos que acontecem por meio de reações químicas, que é o caso da gravimetria e da volumetria, e nós também comentamos dos métodos que precisam de equipamentos, né, os métodos instrumentais. Então, agora nós damos início a parte da volumetria. Então, a volumetria, pessoal, ela tem esse aspecto, né? Então, esses são as vidrarias que nós vamos trabalhar com a volumetria. Então, o que nós usamos? Uma bureta, né? Usamos um Erlenmeyer. Aqui nessa representação, ela usa-se um agitador magnético, né? Ou pode-se fazer manualmente também. Então, nós vamos ver os dois modos de trabalhar com a volumetria. Então, a volumetria, ela também é conhecida como titulação ou titulometria. Então, o que é uma titulação? Então, são quando pequenos volumes de uma solução de um reagente, que é o titulante, são adicionados no analito, que é o titulado. Então, até que a reação termine. Então, veja, a partir da quantidade de um titulante consumido, calculamos a quantidade do analito que deve estar presente. Então, lembra que nós falamos que a titulação acontece, alguns métodos acontecem por meio de reações. Então, a volumetria, ela acontece por meio de uma reação entre quem? Entre o titulante e o titulado. Então, a partir da quantidade de titulante que foi consumido, ou seja, a partir de quanto de titulante reagiu com o titulado, nós conseguimos saber quanto de analito que tem presente, tá? Então, como que acontece uma titulação? Então, aqui tem uma representaçãozinha, né? Então, aqui nós temos a bureta, como eu acabei de comentar com vocês, aqui o Erlenmeyer. Na bureta fica o titulante. Por que o titulante fica na bureta? Porque nós temos como saber quanto foi gasto, ou seja, quanto foi consumido do titulante durante a reação, por meio do que? Do volume, que a bureta é uma vidraria volumétrica, né? E o Erlenmeyer, ele tem toda essa estrutura dele, facilita com que ocorra o quê? Esse movimento, porque como nós vamos fazer uma reação, né? Quanto mais movimento tiver, né, mais rápido essa reação vai acontecendo. Então, para facilitar a reação, nós precisamos dessa agitação, tá? Então, no Erlenmeyer vai ficar quem? O analito, tá? Então, a solução contendo o analito vai ficar aqui. E o titulante fica na bureta, tudo bem? Então, tem exatamente esse aspecto que nós vamos utilizar nas nossas aulas práticas. Então, requisitos para que uma reação possa ser empregada, né, em uma volumetria. Então, primeiro, a reação entre o titulante e o titulado deve ser uma reação simples, tá? E, principalmente, gente, nós precisamos conhecer a estequiometria dessa reação, tá? Então, nós só conseguimos determinar um analito por meio de titulação se nós conhecemos a estequiometria, tá? Por isso que a gente reviu os cálculos estequiométricos lá, porque nós vamos trabalhar bastante com estequiometria. A reação precisa ser rápida, né? Porque se for uma reação muito lenta, não é um método viável, né? Gasta-se muito reagente e, né, você não vai ter uma confiabilidade aqui no teu resultado, tá? E precisa apresentar mudanças
químicas ou físicas. Então, por exemplo, ela precisa mudar o pH, precisa mudar a temperatura, a condutividade, ou como aqui no nosso GIF, muda a cor, né? Então, precisa ter uma mudança na reação. Então, se a reação, né, temos dois líquidos incolores, aconteceu a reação, continua incolor, não teve alteração de nada, eu não posso usar a volumetria para essa análise, tá? Eu preciso selecionar de outro método. E aí, na volumetria, nós usamos a solução padrão. Então, o que é a solução padrão? O titulante, né? Então, é uma solução de concentração conhecida, né? Muitas vezes ele é utilizado como o titulante, tá? A solução, ela é considerada uma solução padrão, né? Se ela for, ela pode ser considerada um padrão primário, tá? Então, o que é uma substância padrão primário? É uma substância que tenha 90, que atenda a esses requisitos aqui, tá? Como, por exemplo, o quê? 99,9% de pureza, né? Quanto mais puro, ela precisa ser estável, ela não pode absorver, né, umidade, ela precisa ser solúvel, porque nós estamos falando que de volumetria, então tanto o titulante quanto o titulado são líquidos, né? São soluções. Ela não pode ser volátil, né? Não pode evaporar facilmente. Ela precisa ter uma massa molar grande para que aqueles erros de arredondamento não gerem um erro grande no final, né? E precisa ser o que? De fácil obtenção, de secação, conservação. Então, algumas substâncias, elas atendem, se elas atenderem esses requisitos, elas são consideradas como padrão primário. Nós temos algumas substâncias que são as mais utilizadas na técnica de titulação, né? Então, por exemplo, o oxalato de sódio, o ácido benzoico, o bifitalato de sódio, dicromato de sódio. Então, essas substâncias, todas elas, o quê? Atendem esses requisitos, né? Então, elas podem ser consideradas como padrão primário. Já um padrão secundário é uma substância, né, que eu vou utilizar, eu preciso utilizar ela na titulação. E ela não atende os requisitos de um padrão primário. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso padronizar essa substância, tá? Então, quando eu não tenho um padrão primário, eu também posso usar um padrão secundário, ou seja, uma substância que já foi padronizada na reação. Então, o que é a padronização? Então, nós temos lá uma reação, né, uma titulação. Você tem uma substância que você quer utilizar na sua titulação e ela não é considerada um padrão primário. Então, o que você faz? Você usa essa substância, que vai ser o padrão secundário, e faz a reação de padronização. Você faz uma titulação com uma substância que tenha concentração conhecida, ou seja, com uma substância que é um padrão primário, para determinar a concentração exata desse padrão secundário. Tá? Então, as principais substâncias que são utilizadas em volumetria, mas que não são padrões primários, por exemplo, o nitrato de prata, o hidróxido de sódio, o EDTA, permanganato de potássio. Então, são substâncias que geralmente são utilizadas o quê? Como titulantes, tá? Mas eles não são padrões primários. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Uma padronização, ou seja, reagir eles com algum padrão primário, para aí sim, aí a gente sabe com certeza a concentração deles, para aí realizar a análise por titulação. Então, são duas etapas bem importantes quando usa-se essas substâncias como titulante. Então, como que acontece uma padronização? Então, nós temos lá, né, o aparato, carbureta, presa aqui no suporte universal e o Erlenmeyer aqui para receber o titulante. Então, suponhamos que nós vamos usar o HCl, que é o ácido clorídrico, numa titulação. E o HCl, lembra que ele é volátil. Então, se ele é volátil, ele não é um padrão primário. Então, eu preciso o quê? Padronizar essa solução de HCl. Eu preparei a solução de HCl nessa concentração. Então, fiz lá os cálculos de concentração, vi quanto que eu tinha que pegar do volume do ácido concentrado e fiz aqui. Mas,
Pensem comigo, se é uma solução, se é uma substância volátil, será que ela vai ter essa concentração que eu fiz, será que ela vai permanecer nessa concentração? Então, eu não posso afirmar isso. Então, o que eu faço? Eu faço uma padronização. Eu pego o carbonato de sódio, que eu sei que reage estequiometricamente com o HCl, é uma reação rápida, preparo uma solução dele, coloco no Erlenmeyer e adiciono ácido clorídrico. Feito isso, eu posso calcular o quê? Por meio da reação, né, a concentração exata de ácido clorídrico, tá? Então, é dessa maneira que funciona a padronização. Então, e na titulação, né, na volumetria, como que eu sei que a reação termina, né? Como que eu vou saber se já que é uma reação, eu tenho um titulante que é para reagir com titulado, que é o analito. Como que eu vou saber que ele reagiu tudo, né? Então, nós conseguimos determinar o final da reação por meio de 2 pontos. O primeiro deles é o ponto de equivalência, que é a quantidade do titulante. Nesse ponto de equivalência significa o quê? Que a quantidade de titulante é igual à quantidade de analito, né? E isso a gente determina como? Calculando por meio da estequiometria. E pelo ponto final, que é determinado experimentalmente. Então, é aquele momento que nós vemos o sinal físico é o ponto final da titulação. Então, esse sinal físico deve ser o quê? Muito próximo do ponto de equivalência, tá? E é aqui, nesse ponto final, que acontece a maior parte dos erros sistemáticos, né? Que é aquele erro onde o analista teve ali uma falta de atenção e não conseguiu observar exatamente o ponto final, tá? Então, aqui que acontece a maior parte. Então, primeiro nós visualizamos o ponto final, depois nós fazemos o quê? Calculamos aqui para saber exatamente o ponto de equivalência, tá? Então, como que determinamos o ponto final? Por meio de indicadores. Os indicadores visuais, que é, por exemplo, a mudança de cor, formação de precipitado, né? Indicação ou indicadores experimentais. Podemos usar o pHômetro, um condutivímetro, verificar a temperatura ou até mesmo a absorvância. Então, a volumetria, ela acontece de 3 tipos. Nós temos a titulação direta, né, que nós fazemos o quê? O titulante que está lá na bureta vai ser adicionado no analito até que a reação seja completa, até que a gente visualize o ponto final, tá? Então, como, por exemplo, o quê? Lembra que nós padronizamos, teoricamente, lá o ácido clorídrico, né? Então, vamos usar para reagir com hidróxido de sódio. Então, o que nós fazemos? Né? Aqui vai estar o titulante, o titulado vai estar aqui, feito a reação. Quando chega no ponto final, que a gente percebe uma mudança de cor, porque as duas soluções são incolores. Então, percebemos uma mudança na cor. Mudou a cor, beleza, temos o que? O ponto final. Tá? Então, aqui a gente usa o quê? Os indicadores ácido-base, por exemplo. Temos o ponto final. Então, aí nós temos uma titulação direta. Eu adicionei o titulante no analito diretamente. E aí nós temos a titulação indireta, que é quando o quê? O reagente a ser titulado é gerado na solução. Então, eu faço uma mistura de 2 soluções e o que eu quero saber de interesse vai ser gerado. E aí, eu titulo ele com uma outra solução já padronizada. E a titulação de retorno ou titulação pelo resto, tá? Então, quando que eu tenho esse tipo de titulação? Então, suponhamos que nós temos aqui, né, o nitrato de prata reagindo com bromo. E nós misturamos, né, em excesso, nitrato de prata com o bromo. Aí, veja, lembra que nós temos reagente em excesso e reagente limitante. O excesso, né, o que sobrou lá do reagente em excesso, ele que vai ser titulado novamente. E é a quantidade que nós determinamos que tem de excesso, nós diminuímos daquilo que foi adicionado e nós temos a quantidade do analito. Tá? Então, tudo por meio da estequiometria. Então, nas práticas, nós vamos trabalhar com o quê? Titulação direta e titulação de retorno, tá? Titulação indireta quase nós não iremos utilizar.
E essa titulação, ela acaba gerando uma curva, tá? Então, o que que é a curva? Eu represento graficamente o processo da titulação. Geralmente, o que? Pelo logaritmo, tá? Pelo logaritmo de uma determinada propriedade. Suponhamos que é uma reação que nós temos um ácido e uma base, nós podemos fazer o que? A titulação do pH, tá? Pelo volume adicionado. Então, quanto eu estou adicionando, vai alterando o pH aqui do meio e eu consigo fazer essa curva. Então, preste atenção aqui no gráfico, ele é rapidinho, mas a gente consegue visualizar. Nós temos, né? Então, não temos o pH, não temos o volume adicionado. Conforme vai adicionando, ó, o volume, vai adicionando o volume. Então, ó, de novo. Ó, aí foi adicionando o volume, o pH foi aumentando. Provavelmente aqui na bureta tem o quê? Uma base. O pH vai aumentando, só que chega num ponto, percebam, que o pH já não varia mais. Então, eu preciso adicionar mais volume para que o pH tenha uma variação novamente. Então, nesse momento em que o pH, nesse caso, uma titulação ácido e base, nesse momento nós temos o que? O ponto de equivalência, tá? Então, o ponto final foi quando mudou de cor e o ponto de equivalência é quando a gente consegue quantificar isso, certo? Então, aqui mais um exemplo, né, do gráfico. Então, se nós temos uma reação de um ácido forte e uma base forte, por exemplo, o ácido clorídrico com hidróxido de sódio, conforme você vai adicionando volume, né, você chega a um momento que você vai ter uma equivalência, que significa o quê? Um pH 7, ou seja, a quantidade de íons H+, é igual à quantidade de íons H-, OH-.